Graça e paz, povo do reino. A mensagem do Evangelho do reino de Deus, o reino de Cristo, o reino vivo, poderoso, santo, sobrenatural, o reino no qual eu e você estamos inseridos. Hoje, a palavra que nós tomamos por base se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, os versículos 9, 10 e 11, que diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Certamente você que nos acompanha, você que nos segue, nos dá a credibilidade de estar compartilhando, entendendo que a mensagem do reino ela é poderosa em si mesma, sabe que a maioria dos vídeos gravados aqui eles foram feitos usando na sua grande parte textos, verdades bíblicas, versículos que expressam a mensagem do reino de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo, ele encontra uma situação difícil da igreja de Corinto, embora uma igreja rica em conhecimento, rica em manifestações espirituais. No entanto, havia entre eles dificuldades, adversidades no sentido de internas. Na igreja de Corinto em si, havia disputas, havia cobiça, inveja, litígio, engano, alguns hábitos pecaminosos. Então Paulo chega junto, trazendo a eles as verdades bíblicas, as verdades sagradas, as verdades do Evangelho do Reino. O reino de Deus, como já sabemos, e repetimos para enfatizar mais ainda, o reino de Deus é um reino justo, é um reino santo, é um reino reto, é um reino imparcial, é um reino perfeito, é um reino que nós devemos atentar para tais virtudes, tais valores. É o reino de leis, é claro, todo reino tem leis, não é diferente o reino de Deus. As leis de Deus, os princípios de Deus, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, os conceitos que nos são passados, ensinados, os valores, as riquezas eternas, tudo isso falando do reino de Deus. Como é o reino de Deus? De que se compõe o reino de Deus? E a igreja de Corinto está passando por esse problema de litígios, contendas, problemas internos. Então o apóstolo Paulo fala assim: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Havia crentes naquela igreja com problema de cobiça, prejudicando um ao outro. E eles não sabiam o que fazer com esse problema interno, chegaram ao ponto de levar o problema, a situação, para serem julgados fora da igreja, por ímpios, por aqueles que não entendem o reino de Deus. E ele chega a dizer: não há entre vocês, na própria igreja, pessoas sábias, capazes, prudentes, tementes, moderadas, mas que tenham com certeza a capacidade de julgar a situação entre vocês. Então ele fala assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Os filhos do reino, o povo do reino, precisa ter a consciência, e além da consciência, o posicionamento correto de aplicar todos os valores, os princípios e as verdades sagradas do reino. Eu sou do reino de Deus, você é do reino de Deus. Vivamos as verdades do reino.
apliquemos os princípios, os mandamentos do reino na nossa vida, toda, completa. O reino de Deus fala sobre uma vida de moralidade, uma vida de caráter, uma vida de integridade. Há muita gente que se preocupa mais com a reputação para com os outros. Na verdade, reputação é aquilo que os outros pensam ou falam de nós. Integridade é aquilo que nós somos quando estamos sozinhos. É quem nós somos. Integridade tem tudo a ver com quem nós somos. Eu nem, na verdade, pessoalmente, não me preocupo com a minha reputação. Se eu sou uma pessoa íntegra, se eu procuro aplicar as verdades, os princípios, os conceitos, os valores do reino de Deus na minha vida, eu não vou me preocupar com o que dizem ou falam, ou mesmo pensam a meu respeito. Não. Porque Deus sabe quem sou eu e eu mesmo sei quem eu nele sou. Ele em mim e eu nele. Isso é inegociável. Então, as questões que surgem normalmente na nossa vida aqui, no dia a dia, nos relacionamentos, toda a situação adversa, todo o conflito, todo o atrito, toda a dificuldade, ela deve estar embasada, deve ser lembrada os princípios do reino de Deus. Uma vida íntegra e de moralidade, de caráter, são essenciais ao povo do reino. Cristo em nós. O reino de Deus fala de ser. Em primeiríssimo lugar, essa é a essência. Ser. Quem nós somos. Quem sou eu, quem é você. Como povo do reino. Como filhos do reino de Deus. Cristo precisa ser visto, revelado. Cada um de nós precisamos ser uma cópia do Mestre. Revelar quem Jesus é, agir como ele agia, pensar como ele pensava, reagir como ele reagia. Lembre-se, eu e você, nós sabemos disso. Apliquemos essa verdade para nós. Ele sofria danos, ele sofria perdas, falavam mal dele, diziam que ele era filho de Beelzebul. Ele ensinou: se alguém te pedir a túnica, oferece tudo, dá a capa, dá tudo. Se alguém te convidar para andar uma milha, ande duas. Esses são princípios e verdades do reino de Deus, que fala do ser. Eu e você precisamos ser, de fato, essencialmente. O reino de Deus fala do ser. E sendo um cristão que tem o caráter de Cristo, um povo que tem o caráter de Cristo, nós evitaremos alguns problemas e teremos sabedoria para resolver outros, de maneira sábia, bíblica, prudente. Se for necessário sofrer o dano, sofro. Se necessário perder alguma coisa, perco. Contanto que a integridade, a moralidade, o caráter de Cristo permaneça sem mácula, sem mancha, sem jamais ser prejudicado. A perda moral, ela é muito maior do que a material. Tem gente que briga por coisas materiais, nem que a sua moralidade seja atingida. Perca o bem material, perca alguma coisa aqui, contanto que o valor do reino você agarra, você segura, você não negocia. Aleluias. Esta é a mensagem do reino de Deus. Ser. Por ser, a gente influencia as pessoas. A gente mexe com as pessoas para elas serem alcançadas pela mesma mensagem, pela sua postura íntegra e a capacidade de Cristo em mim e em você de sofrer injustiças, de sofrer injustamente perdas de coisas daqui. Por isso que o reino de Deus é comparado a percas. A gente perde coisas daqui para ganhar coisas eternas, de valores incalculáveis. Quem tem a essência do verbo ser, o verbo, tanto a palavra como Cristo, o verbo de Deus que fez carne, ele influencia positivamente, ele influencia com integridade,
com exemplo, com reputação boa, de fato, e não apenas algo aparente. Ele influencia com uma vida moral, aonde outros podem olhar e dizer e dar testemunho de quem você é. Queridos, ele não é influenciado, ele nada na contramão do todo mundo faz isso. Não, mas todo mundo faz. Pode até ser passado por besta, ou no linguajar cearense, por abetado. No entanto, ele é um sábio, ele é um prudente, ele é uma pessoa de postura íntegra, ilibada, de exemplo, porque ele foca Cristo na vida. Quem assim faz, não se enquadra no que Paulo acabou de dizer, você leu comigo, que aí Paulo enquadra outros tipos de comportamentos de falta de caráter cristão, de falta de moralidade. Ele enquadra que ele dá uma lista. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, herdarão o reino de Deus. Ele diz que na igreja de Corinto tinha alguns assim, mas eles foram lavados, santificados e justificados pela palavra e por Cristo Jesus, o Senhor. Que esta palavra lhe alcance, que você abra o seu coração, abra a sua vida. Se você já tem no reino, essencialmente essa mensagem, continue crescendo, continue aprendendo, continue querendo mais, desejando mais, alcançar maior transformação, mudança de vida. Continue bem disposto, bem determinado, bem firme, seguro na mensagem do reino. Se você não é, entre, passe para o lado de cá, faça parte do povo do reino e deixe o reino entrar em você e você entra no reino futuramente, porque vão ficar de fora futuramente, mundialmente, fisicamente, literalmente, quem tais coisas pratica. Que Deus alcance a sua vida, o seu coração e você venha para o reino de Deus, para que então o reino em você, no futuro, breve, conforme Deus, estaremos fisicamente, literalmente, com o reino de Deus estabelecido no mundo, sobre a terra. Amém. A você, meu amado, querido irmão, irmã, servos do Senhor Jesus Cristo, povo do reino, fica a nossa gratidão por estar dando este apoio e compartilhando conosco a mensagem do Evangelho do Reino. Lembrando, deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os vídeos que são lançados por semana, compartilhar e, se desejar, também comentar. O reino de Deus é engrandecido, o nome do Senhor glorificado e nós agradecidos.